Deus, Pai, poder de vitória, Senhor, quero te dar graça nessa noite pela vida dos teus filhos, Senhor, das tuas filhas, já fazem presente, Senhor, aqui nesta aula, pedindo que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor, derramando da tua graça, derramando do teu poder, nos dando, Senhor Jesus, uma aula abençoada, que teus filhos não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da tua poderosa palavra. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá dar início à nossa aula. Os irmãos querem acessar, deixa eu dar permissão para eles aqui. Prontinho. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Pai Senhor, Deus, a Priscila, Ana, boa noite. A paz, boa noite. Bênção. Então vamos lá. Na semana passada nós fechamos a nossa aula falando sobre a cultura, né, dos evangelhos, como que dentro do período, né, que Jesus ele estava aqui nessa terra, o governo político que estava implementando, as divisões dentro daquilo que se tinha, né, dentro da distribuição política que havia, e falando da cultura também que estava impregnada dentro do período que Jesus ele estava aqui por essa terra. Então, o Novo Testamento ele vai nos dar essa perspectiva e essa direção sobre a importância política, cultural da época que Jesus ele veio aqui, né, que ele nasceu, e dentro desse período, o que aconteceu dentro de cada um dos processos que culminou com a sua morte até ele ser crucificado e ressurreto também. Então, quando a gente fala do Novo Testamento, a gente vai falar dos evangelhos, né? Então, o Novo Testamento ele é um livro que ele é composto, é um conjunto de livros composto por 27 livros, tá? E dentro desses 27 livros nós temos a sua distribuição, que são os evangelhos, livro histórico, temos as epístolas e também temos aí o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Então, essa é a distribuição. Falando dos evangelhos, nós temos os 4 evangelhos que eles são distribuídos entre Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, apenas 2 eram discípulos de Jesus. Que vê, às vezes, muita confusão sendo feita quando alguns irmãos, né, pensam que os 4 evangelhos, os 4 que escreveram, eles eram discípulos, quando na verdade, dos 4, apenas 2 eram discípulos de Jesus. Nós vamos ver aqui dentro da nossa aula, tá? Começando pelo Evangelho de Mateus, tá? Que leva o nome desse discípulo que foi vocacionado pelo próprio Cristo, tá? Coloquei uma descrição aí bem breve sobre quem era Mateus, tá? Mateus ele escreveu para os judeus, então a finalidade do Evangelho de Mateus era ter uma escrita que fosse voltada mais para os judeus. Então nós vamos ver alguns termos utilizados dentro do Evangelho de Mateus que nós não vamos encontrar no Evangelho de Marcos, nem no Evangelho de Lucas, nem no Evangelho de João. Exemplo, dos 4 evangelhos, apenas Mateus ele vai descrever e ele vai relatar sobre a genealogia de Jesus. Então, se você for pegar o Evangelho de Marcos, não vai vir com tanto, não vai vir em detalhes essa genealogia no Evangelho de Lucas e nem no Evangelho de João. Então, por que que Mateus ele vai escrever esse evangelho e vai relatar essa genealogia? Porque dentro de algumas preocupações que ele teve, pode trazer a ramificação desde o princípio até a vinda do nosso Senhor e Salvador por Jesus Cristo. Então é um livro, é um capítulo que muitas das vezes tem alguns irmãos que não pararam para poder ler, né? Mas se eu perguntasse aqui para os nossos alunos, quem já parou para poder ler a genealogia que é encontrada no capítulo 1 do Evangelho de Mateus? Alguém já leu? Ou todo mundo pula do capítulo 1 para o capítulo 2? Sai ali do capítulo 1, já vai direto para o capítulo 2. Ah, pastor, é muito nome, é muita informação, são muitos detalhes, mas são detalhes importantíssimos que nos faz ver dentro da história como que o caminho foi preparado para a vinda do nosso Senhor e Salvador por Jesus Cristo. Vamos ver ali dentro dessa genealogia pessoas que eram improváveis de aparecer ou de estar dentro dessa árvore genealógica, que vai fazer parte dessa composição até a vinda do nosso Senhor e Salvador. Então, Mateus ele vai dar essa descrição, e por ele colocar
a genealogia ficaria mais fácil para aqueles que eram judeus, identificar, ler e se familiarizar com aquela escrita. Segundo ponto era de enfatizar os sermões de Jesus, tendo a característica mais profética dentro daquilo que estava prescrito e descrito dentro dos evangelhos, tá? Então, essa declaração liga as duas maiores importantes alianças, que é a aliança do Antigo como a aliança do Novo Testamento, como a soberania de Davi, né? E o trono, e o seu trono, e Abraão com o cumprimento dessa grande promessa. Então, a gente vê a unificação, né? A gente vai ver que Mateus, dentro da sua escrita, ele vai frisar muito esses pontos, dando a entender e trazendo o entendimento que o Messias era aquele que havia sido proferido, profetizado pelos pais da fé, escrito pelos profetas, tá? E era o Cristo que havia sido dito, proferido, profetizado, que estava ali dentro daquele período. Tá bom? Então ele tenta mostrar uma relação nítida entre Cristo e as profecias do Antigo Testamento, visto que foi escrito para os judeus. Vale ressaltar e vale lembrar, tá, que muitos judeus eles esperam Jesus até hoje. E para muitos judeus foi difícil aceitar a vinda de um Messias que não viesse para libertá-los de todos aqueles pontos que nós falamos na aula da semana passada, tá? Vai fazer uma breve revisão, mas depois nós vamos estar comentando um pouco mais sobre isso. Tá? Jesus Cristo ele é apresentado como Messias, que seria o rei de Israel. Então, os judeus esperavam alguém que fosse libertá-los, né, da opressão que eles estavam enfrentando pelos judeus. Então, nós vimos até alguns grupos que se levantaram dentro desse período e que esperavam esse Cristo, que fosse o libertador, que fosse dar fim àquela opressão, mas como já havia sido profetizado por alguns profetas, e um deles foi até o próprio profeta Isaías, que a primeira vinda dele seria como ovelha muda levada ao matadouro. Na segunda vinda dele, ele virá como rei dos reis e senhor dos senhores. Então, como ovelha, ele veio para poder morrer pela nossa vida e pagar o preço dos nossos pecados. Mas a ênfase de Mateus é essa, é de apresentar um Cristo que havia sido prometido, profetizado e declarado não só no Antigo Testamento, pelos pais da fé, né, quando a gente vai ver pelos profetas. Então, Mateus já tem essa preocupação de afirmar e testificar que aquele era o Cristo que havia sido proferido nas antigas Escrituras. Por isso que é importante nós termos a compreensão do Antigo Testamento para que a gente consiga ter uma percepção muito maior do Novo Testamento. Quem era Mateus? Então, eu coloquei aqui uma descrição, né, em Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então, Mateus, ele foi um dos discípulos que andou com Jesus. Então, além dele ser alguém que vai escrever um dos evangelhos, ele vai ser uma testemunha ocular e presencial de tudo aquilo que Jesus ele fez, tá? Mateus, dentro do seu significado da etimologia da palavra, quer dizer dom de Deus, e tinha por nome Levi. Então, se a gente for ver em Lucas capítulo de número 5, versículo 27, quando se fala sobre Levi, usa-se essa terminologia para se referindo ao próprio Mateus também. Tá? Possivelmente escrito em aramaico e posteriormente foi traduzido para o grego com o objetivo de alcançar os judeus helenistas. Então, Mateus, por ele ter essa etimologia e ter essa etnia, e por ser uma escrita voltada para um conteúdo mais familiar, né, voltado para os judeus, grande parte da escrita do Evangelho de Mateus é composta pelo aramaico e algumas também em hebraico. A gente sabe que o Novo Testamento, 90% da sua escrita está condizendo dentro do grego. Porém, o Evangelho de Mateus, nós vamos ver muitas terminologias que têm o significado e a sua etimologia em hebraico e não em grego. Então, é de suma importância quando a gente estiver estudando o Evangelho de Mateus, nós temos essa percepção para que a gente não confunda, tá? A etimologia da palavra, ou o significado, melhor dizendo, original da palavra,
em grego, mas sim dependendo do capítulo em hebraico. Tá? O Evangelho de Mateus ele foi escrito entre o ano 45 e 66 depois de Cristo, então após a morte de Jesus Cristo, esse evangelho ele foi escrito 45 anos após, tá? Após esse período, Mateus ele relata esse evangelho. Então, por ele ter sido uma testemunha ocular e presencial, ficou muito mais fácil ele relatar e escrever. Tá? Após a ascensão de Jesus, pregou na Palestina e, em um intervalo de 15 anos, viajou a outros países e, conforme a tradição, morreu na Etiópia. Segundo John Fox, ele fora assassinado como uma alabarda, né, na cidade de Nadaba, na Etiópia, no ano 60 depois de Cristo. Então, alguns discípulos de Jesus tiveram uma morte muito trágica, né? Uns foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram decapitados. Tá? Apenas um que teve uma morte natural, que não, eu vou falar um pouco dele lá para frente. Mateus ele era um publicano, tá? E foi chamado pelo Senhor para fazer parte do seu ministério. Então, quando Jesus ele está em uma das suas empreitadas, ele vai ver Mateus e vai comissioná-lo para poder fazer parte do seu grupo apostólico, né, dos 12 apóstolos, tá bom? Então aqui a gente tem uma descrição um pouco mais sintetizada de quem foi Mateus. Não dá tempo da gente entrar a fundo, né, em detalhe e trazer mais informações, até por conta do tempo, senão a gente estaria dando aqui não apenas uma introdução, aí seria já um intensivo, um intensivo aí do Novo Testamento, tá bom? Mas dentro dessas características, dentro desse resumo, ficou alguma dúvida sobre a perspectiva de Mateus que os irmãos queiram perguntar? Benção. Então vamos lá. Por cima da sua cabeça puseram uma escrita e a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Mateus 27, 17, que é uma declaração da expressão da crucificação de Jesus, escrito com o propósito de mostrar que Jesus era o Messias, o rei esperado pelos judeus. Concluímos ser esse o tema. Então, o versículo base, ou o versículo-chave, que dá o panorama, né, ou dá a síntese do livro, é o capítulo 27, versículo 37, que é: por cima da sua cabeça puseram escritas e a sua acusação, né? Este é Jesus, o rei dos judeus. Cristo é sempre relacionado às profecias do Antigo Testamento, dando mais autoridade ao tema proposto. Então, ter a percepção e ter o entendimento do Antigo Testamento é importantíssimo para que a gente consiga ter uma clareza, uma amplitude maior do Evangelho de Mateus. Ele abre, né, ele dá aí o pontapé inicial entre os evangelhos com essa conotação, mostrando Jesus como o rei dos judeus, rei dos reis, senhor dos senhores. Marcos, diferente de Mateus, Marcos não foi discípulo de Jesus, tá? Mateus, sim, foi discípulo, Marcos não. Então, alunos do seminário, quando forem pregar ou tiverem a sua oportunidade, em nome de Jesus, não mencione que Marcos era discípulo de Jesus. Marcos não era discípulo, tá? Marcos ele vai escrever e relatar o evangelho, mas ele não foi discípulo de Jesus. O livro de Marcos é considerado o evangelho do servo de Deus, tá? Enquanto Mateus teve a sua preocupação de escrever o seu livro para os judeus, Marcos ele teve a perspectiva de escrever o seu livro para os romanos. Muitos eruditos afirmam que foi escrito em Roma, tá? Quando Marcos ele se encontrava lá. Qual é a finalidade de Marcos? Ele vai enfatizar mais os milagres de Jesus. Enquanto a temática do Evangelho de Mateus tem uma preocupação de demonstrar Jesus como rei dos judeus, Marcos ele vai ter uma perspectiva mais de dar uma amplitude e de dar uma ênfase muito maior aos milagres de Jesus. Então, eu sempre falo para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, se você quiser ter uma perspectiva, uma visão de ótica mais ampla sobre detalhe dos milagres de Jesus, vocês precisam ter um foco maior no Evangelho de Marcos. Porque Marcos ele vai ter
Tem um áudio que não vai ver. Já te vi aqui. Pronto. Então, Marcos vai ter essa perspectiva de enfatizar mais os milagres de Jesus. Marcos não tinha aquela preocupação de mostrar toda a genealogia, até pelo público que Marcos estava escrevendo, tá? Ele tem uma característica mais prática, né? Se a gente for pegar o Evangelho de Marcos 10:45, vai dizer assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus é visto como um poderoso obreiro e apresenta mais opções do que palavras, tá? Outra finalidade é qual? Em resumo, não tenta relacionar tanto Cristo com o Antigo Testamento, pois, segundo as tradições, ele escrevera em Roma para os gentios. Então, exemplo, se Marcos ele tem essa característica de ter uma inclinação voltada mais para o público gentio, ele não precisava se apegar a tantos termos hebraicos para poder trazer a essência para o seu público. Então, quando nós estudamos aqui falando sobre a parte da hermenêutica bíblica, lembra que nós falamos sobre as condições da hipérbole, eufemismo, daquilo que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada? Então, no Evangelho de Marcos, ele não precisava quebrar uma barreira cultural para poder dar uma explicação mais ampla de quem era Jesus. Então, Marcos sabia que se ele focasse nos milagres para aquele grupo gentílio que não tinha esse conhecimento introdutório e cultural da árvore genealógica e da ramificação dessa cultura, ele teria um alcance muito maior para aquele público. Então, Marcos vai se ater mais aos milagres para dar mais amplitude a esse Cristo que se compadece, que estende a sua mão não apenas para um grupo específico, mas para todos aqueles que necessitam da sua graça. Marcos não é um dos 12 apóstolos, mas a maioria dos historiadores acreditam que ele escrevera supervisionado por Pedro. Tanto é que Justino Marcos, que vivera por volta de 150 depois de Cristo, cita o Evangelho de Marcos como memória de Pedro. Então, se a gente for pegar a escrita de Justino Marcos, vocês vão ver que ele vai mencionar o Evangelho de Marcos, nós falamos de memória de Pedro. Pedro era o líder da igreja e o responsável pelo grupo apostólico após a morte de Jesus. Não é à toa que o próprio Paulo, ele vai prestar contas a Pedro quando ele começa a sua obra evangelística. Quando Paulo ele começa a evangelizar e a igreja começa a crescer nos arredores gentílicos, nós vamos ver o primeiro concílio, que é chamado de concílio apostólico, aonde Paulo ele vai até Jerusalém para poder prestar relatório sobre todo o movimento que estava acontecendo através da manifestação do Espírito Santo. Então, Pedro, por ser esse líder da igreja, a figura central do Novo Testamento, muitos acreditam, né, que Marcos ele vai escrever o seu evangelho supervisionado por Pedro, tá? Outro que era um dos pais da igreja, tá? Então, no ano 140 depois de Cristo, foi considerado Marcos como o intérprete de Pedro. Então, quando Pedro era mais durão, né, Marcos tinha mais essa inclinação para ser um escritor, então ele vai ter essa inclinação de relatar muito mais e vai ter essa supervisão de Pedro. O segundo livro que nós vamos ver, né, dentro do Evangelho é Lucas. E Lucas também não foi discípulo de Jesus, tá? Muitos aí acreditam que Lucas ele era discípulo, mas Lucas não foi discípulo. Lucas ele foi um médico, era um homem muito inteligente. Então, além de ser médico, Lucas ele também era um grande arqueólogo. Então, a gente vai ver que se a gente quiser ter uma riqueza de detalhes, não só voltado aos milagres de Jesus, mas também a todo o cunho histórico voltado dos evangelhos, nós precisamos ler o Evangelho de Lucas. Exemplo, enquanto Marcos não, perdão, enquanto Mateus vai ser o único que vai ter a inclinação de falar sobre a genealogia de Jesus, somente no Evangelho de Lucas nós vamos encontrar detalhes exclusivos sobre o primo de Jesus, que foi João Batista. Você não vai ver falando sobre a mãe de João Batista no Evangelho de Marcos, nem no Evangelho de João, nem no Evangelho de Mateus. Você vai ver detalhes do nascimento de João Batista apenas no Evangelho de Lucas.
É tanto que no capítulo 1, quem aparece primeiro dentro do cenário é João Batista. E a gente já consegue ter essa percepção pela riqueza que só alguém que é historiador e que também consegue organizar a ordem dos fatos vai colocar. Então, Lucas ele tem tem a perspectiva de que, primeiro, eu preciso dar um entendimento daquele que preparou o caminho para Cristo vir, para depois eu falar desse Cristo que veio, que viria. Então, capítulo 1, nós vamos ver Zacarias ele dentro do templo, orando ao Senhor e Deus enviando um anjo, que era o próprio Gabriel, para poder falar com ele de um grande feito que aconteceria. Então, essa riqueza de detalhes só é encontrada no Evangelho de Lucas. Porque Lucas era um historiador, era um médico, era uma pessoa que já estava acostumado, não é à toa que grande parte do livro de Atos, que a gente vai ver depois, aqui um pouco mais para frente, tem esse personagem que aparece também. Então, ele vai enfatizar as parábolas de Jesus. Então, Lucas ele escreve para os gregos, enquanto Mateus ele tem a perspectiva de escrever para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas vai ter a sua inclinação da escrita para os gregos. Então, se eu perguntar na prova, isso com certeza vai ser uma pergunta de prova, classifique para qual grupo foi escrito o Evangelho de Lucas. Posso botar várias opções lá. Foi para os judeus, foi para os romanos, ou para todas as nações, ou para os gregos. Isso a gente precisa ter essa percepção. Por quê? Se a gente quiser ter uma amplitude maior do conhecimento da escrita e desse evangelho, a gente precisa saber o grupo que ele foi endereçado. Aqui nós temos aula de hermenêutica purinha, que é a qual? Para eu ter uma informação mais ampla do livro que eu estou lendo, eu preciso saber qual a cultura, qual o povo e para quem aquele livro ele foi escrito. Então, Lucas ele escreve para os gregos. Teve essa definição, essa condução da escrita. Ele vai enfatizar mais as parábolas de Jesus, tendo uma característica mais histórica, tá? Lucas 6:5 diz: E dizia-lhe, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, essa expressão que Lucas ele vai usar é uma expressão que vai ir de encontro diretamente a todo o conteúdo, a todo o cunho histórico. O homem perfeito, a ênfase está na perfeição da sua humanidade. Um outro ponto que é que é importante da gente frisar e da gente citar é que, indiferente de Lucas ele escrever o Evangelho, de Marcos e de Mateus, não são visões diferentes, tá? Não são perspectivas para nos dar uma amplitude maior, nos apresentando uma riqueza de detalhes bem maiores. É tanto que a gente vai ver e vamos observar que todos os milagres que Jesus ele operou, que é contado em Mateus, em Marcos, aparece em Lucas, e assim por vice-versa. A grande sacada dentro dos evangelhos é nós entendermos que eles não foram escritos para poder quebrar ou anular um ou outro evangelho. Não. A condição de nós termos os 4 evangelhos é de nos dar uma amplitude muito maior em riqueza de detalhes. Amém, irmãos? Até aqui fica compreendido para todos, para que depois não tenha uma percepção de que, poxa, mas se são 4 evangelhos, eu não poderia ter sido só um? Por que 4? Porque dentro dos 4 nós temos um que dá um conteúdo mais histórico que escreve para os judeus, outro que vai ter uma perspectiva maior de apresentar por Jesus para os romanos, outro que vai ter uma perspectiva maior de apresentar Jesus para os gregos, e depois é o próximo que nós vamos ver aqui mais para frente, que vai ter uma perspectiva de apresentar Jesus para todas as nações. Então, para quem escrevemos influencia os nossos escritos. Então, isso tem uma influência muito, muito grande. Tá? Lucas escreveu para um ilustre gentio grego chamado Teófilo, amado de Deus. Escreveu para os gentios e, quando usava termo judaico, os chamava de hebraísmo. Os explicava com precisão. Então, olha a preocupação que Lucas tinha. Quando Lucas ele escrevia e dentro da sua escrita tinha algum termo que era em hebraico, pelo grupo que ele estava escrevendo, ele detalhava
aquela riqueza de informação. Por isso que a gente vai ver no Evangelho de Lucas uma riqueza de detalhes muito maior que a gente não vai encontrar nos outros evangelhos. Por quê? Mateus, por ele conhecer o grupo que ele estava escrevendo, ele não precisava detalhar muitos termos, porque o grupo que estava lendo já compreendia aquilo que ele estava escrevendo. Agora, já Lucas não, ele precisava detalhar, porque o grupo de leitores que estariam absorvendo aquela informação precisavam ter uma riqueza de detalhes muito, muito maior. Querem ver um exemplo? Exemplo. Todos os irmãos que estão aqui no seminário sabem o que é um termo se eu usar um eufemismo, exemplo, sabe um termo se eu falar sobre teologia sistemática, sabe um termo se eu falar sobre hermenêutica bíblica. Agora, se eu pegar esse mesmo termo e lançar ele numa pregação dentro da igreja, todo mundo não vai saber. Aí eu vou ter que explicar, eu vou ter que detalhar que a hermenêutica é a arte da interpretação, porque nos dá ferramenta para que a gente possa ter uma compreensão muito maior, ter uma riqueza de detalhes. Num grupo de teólogos, eu não preciso entrar em tantos detalhes assim, mas num grupo mais aberto eu preciso detalhar, porque são pessoas que não têm a vivência da linguagem, da linguagem é a mesma coisa. Se eu pegar aqui e falar do meu trabalho, eu trabalho com venda de imóveis. Então, se eu falar muitos termos técnicos, vai ser difícil os irmãos compreenderem. A mesma coisa, muitos irmãos que trabalham aqui. Exemplo, a Ana, que trabalha com psicologia, a Priscila, que já trabalha já dentro de uma área mais de segurança do trabalho, são termos que envolvem somente aquele grupo. Então, falando dentro desse grupo com aqueles termos, fica mais fácil uma compreensão. Quando não há, a gente precisa detalhar. É o que acontece aqui com o Lucas. E Lucas já nos dá um ensinamento muito grande. Que às vezes nós estamos falando para um grupo da igreja que não tem a mesma linguagem que nós temos. Aí vem a importância da gente detalhar, e não apenas isso. O que acontece muitas vezes quando a gente vai fazer um evangelismo e nós não temos a percepção do grupo que nós estamos falando e queremos sermos técnicos demais, quando na verdade não precisa ser técnico, a gente precisa ser o mais simples possível para a gente conseguir alcançar aquele grupo de pessoas. Então, por que muitas das vezes tem muitas pessoas que vão na igreja e saem, às vezes eu não entendi nada. A pessoa está lá no púlpito, usa uma porção de termos técnicos, de linguagem técnica que só quem está naquele grupo há muito tempo entende, e o novo convertido chega lá, ele entra cego e sai mais cego ainda, porque por não ter uma percepção muito maior do que está sendo dito. Então, vai um alerta para a gente. Olha como os evangelhos nos ensinam a nós termos uma perspectiva que, que dependendo do grupo que a gente esteja falando, pregando ou ensinando, precisamos ter a percepção do ambiente. Isso aí é muito praticado em oratória, né? Quando você faz curso de oratória, uma das regras práticas para uma boa oratória é você saber para quem você está falando, o público que você está falando, para que você consiga ter uma recepção muito maior da sua mensagem, tá? O quarto evangelho é o evangelho de João. João já tem uma temática muito mais ampla, porque João ele vai enfatizar a divindade de Jesus, e a ênfase de João é apresentar Jesus para toda a nação. Então, exemplo, riqueza de detalhe, como João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele que ele não pereça, mas tenha vida eterna, é uma expressão que a gente só vai encontrar no Evangelho de João. Então, ali nós já temos a perspectiva da amplitude para quem seria direcionado essa carta. Então, qual é a finalidade desse livro? Ele foi direcionado para a igreja de Éfeso a fim de combater os erros do gnosticismo enquanto a divindade de Cristo. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos eram grupos que não criam e não acreditavam na divindade de Cristo. Tá? Qual é a divindade de Jesus? Que ele é 100% homem e 100% Deus. É um princípio básico da nossa fé cristã. Cristo ele é 100% homem. Enquanto ele esteve aqui na Terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele não perdeu a sua divindade, não perdeu a sua deidade. Ele mesmo estando aqui, ele era Deus. Era Deus. Os gnósticos, eles quebram eles tentam quebrar essa ênfase, dizendo que aqui na Terra ele foi 50% homem e 50% Deus. Então, há uma doutrina que permeia, tá, até os dias de hoje, que tenta quebrar a deidade e a divindade de Jesus.
Tá? Então, João vai enfatizar essa grande verdade, né, para a igreja de Éfeso. Tem a característica mais espiritual. João 20:30 diz: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Só para os irmãos terem as perspectivas, tá? Jesus realizou muito mais milagres do que aqueles que nós encontramos nos 4 evangelhos. Mas se todos esses milagres fossem relatados, não caberiam nos 4 evangelhos. Mas por que não foi dito? E só apenas esses que nós sabemos? Para a nossa fé. Então, como o próprio João disse aqui, e João tinha veracidade para poder falar isso. Porque João, além de ser um dos homens que escreveu os evangelhos, também foi testemunha ocular e andou com Jesus. Então, dos 4 evangelhos, apenas 2 foram discípulos de Jesus, que foram João e Mateus. Marcos e Lucas não foram discípulos de Jesus, não foram. Discípulos foram apenas João e Mateus, tá? Somente João fala do primeiro ano do ministério de Jesus, capítulo 2 e capítulo de número 4. E relata também os grandes ensinos do novo nascimento, água viva, pão da vida, bom pastor e luz do mundo. Foram ensinamentos que Jesus ele deixou. E por que João vai enfatizar? Para poder mostrar numa amplitude maior que Jesus não veio apenas para os judeus, não veio apenas para os romanos, não veio apenas para os gregos, mas Jesus ele veio para toda a humanidade. Então, milagres como a mulher samaritana, capítulo 4, o paralítico do tanque de Betesda, milagres relatados como o encontro de Jesus com Nicodemos, a ressurreição de Jesus, no capítulo de número 20. João vai dar mais detalhes sobre os 2 que foram até o túmulo de Jesus, para que pudesse dar uma amplitude muito, muito maior. Então, olha quantas riquezas de detalhes que nós temos nos 4 evangelhos, que às vezes passam despercebidas aos nossos olhos. João escreveu também o seu evangelho com o propósito de apresentar a divindade de Cristo, enquanto os sinóticos mostram Jesus como o Messias, o servo e o humano. Tá? Fatos são peculiares que só João relata em seu evangelho. O primeiro ano do ministério, que nós falamos, e os grandes discursos de Jesus sobre o novo nascimento. Tá? E aí, depois, quando a gente fecha os 4 evangelhos, nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. Tá? O livro de Atos Apóstolos ele foi escrito pelo grande escritor Lucas. Lucas ele foi o redator do Evangelho de Atos. Por ser um grande historiador, a gente vai ver muita riqueza de detalhes sendo encontrada no Evangelho de Atos. Aqui vai um pulo do gato para aqueles que são amantes do Novo Testamento e querem aprender um pouco mais sobre o Novo Testamento. O livro de Atos é um livro histórico para a gente conhecer o crescimento da igreja. Não tem como a gente relatar ou descrever todo o livro de Atos, assim como os outros evangelhos, aqui. Eu até falei na aula da semana passada que eu estou montando um conteúdo que ele é mais específico, que não está na grade do seminário, mas são conteúdos enriquecedores para aqueles que querem ter uma percepção muito, muito maior dos livros da Bíblia, tá? É quase uma enciclopédia, não, né? É quase um podcast falando sobre cada livro da Bíblia. Mas vamos lá, voltando para cá. O livro de Atos é um livro histórico que tem essa perspectiva de mostrar o crescimento da igreja no primeiro século, tá? E a expansão do evangelho do reino. Então, quem é o autor do livro de Atos? O próprio Lucas. Em seu segundo livro, é dedicado a um cavalheiro cristão chamado Teófilo. Como a gente já viu, né? Teófilo ele aparece não só no próprio evangelho de Lucas, mas também no livro de Atos também. Companheiro de Paulo em suas viagens, só para os irmãos terem a percepção, tá? Lucas, ele acompanhou Paulo em muitas das suas viagens. Então, o que a gente vê, observa, o crescimento da expansão do evangelho, quando Paulo chega dentro de uma cidade, no livro de Atos, aquela visão relatada ali é uma visão de Lucas. Então, Lucas, exemplo,
no naufrágio que Paulo ele passou quando estava indo para Troade, quem estava lá também? Lucas. Ele estava ali dentro daquelas campanhas que Paulo ele empregava e que Paulo também ele direcionava. Então, no capítulo 1 a 12 do livro de Atos, onde o apóstolo Pedro é a figura destacada, a pregação é feita em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, cumprindo, claro, aquilo que o próprio Cristo deixou como ensinamento, né? Ser minhas testemunhas, tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vale ressaltar aqui que a igreja ela só teve uma grande expansão, né? Porque ela teve um empurrãozinho de Cristo, né? Estava todo mundo dentro de Jerusalém, estava muito bom ali, o fogo pegando, o negócio crescendo, ninguém queria sair de dentro de Jerusalém. E a gente sabe que o avivamento não foi dado, derramado por Deus para ficar dentro de Jerusalém. Foi para que aqueles que tivessem sido avivados e que foram avivados levassem essa essência para Judéia, Samaria e os confins da terra. A Judéia era um grupo um pouco mais distante de Jerusalém, era a cidade. É, Samaria já era um bairro ou uma localização um pouco mais distante, e essa palavra teria que percorrer para as outras vizinhanças. Aí Deus vai permitir com que uma perseguição se levantasse. Olha o empurrãozinho que foi dado por Deus aí. Paulo foi levantado para poder ser esse homem que deu essa forcinha, né? Para que a igreja pudesse sair. Aí a preocupação e aquilo que eu sempre falo. Será que no nosso período vai ser necessário Deus dar uma forcinha, né? Uma perseguição se levantar para que a gente cumpra e para que a igreja cumpra a centralidade daquilo que ela foi direcionada? Porque se for preciso, Deus faz. Levanta a perseguição, faz com que algo aconteça na nossa nação para que a gente se desperte, para que a gente tenha percepção do que a gente precisa fazer como verdadeira igreja. Capítulo 13 ao 28, onde o apóstolo Paulo já é a figura destacada. Então, no livro de Atos, nós temos essa distribuição e essa distinção. Capítulo 1 a capítulo número 12, a gente tem Pedro como a figura central, líder da igreja do primeiro século, tendo essa centralidade, né, dentro do crescimento e dentro da organização que havia sido feita. E no capítulo 13 ao capítulo 28, nós já temos Paulo como uma figura central. Enquanto Pedro ele era o responsável por manter toda a ordem, toda a diretriz em Jerusalém com os 12, Paulo, com os 12 não, com os 11, né? Paulo, ele aparece como uma outra figura central que vai dar destaque ao crescimento da igreja fora dos portões ou dos arredores de Jerusalém. Enquanto Pedro fazia o evangelho crescer em Jerusalém, Judéia e Samaria, Paulo ele foi a figura que foi alcançada por Deus para levar o evangelho além dessas fronteiras, tá? Além desse continente. Então, Paulo ele vai ser a persona, né, que vai entrar dentro do cenário para poder levar o evangelho fora dos arredores. Meu Deus, tenho 15 minutos. Jesus, me ajude. Vamos mandar aqui. As cartas de Paulo. Paulo ele escreve sua carta à igreja de Roma, à igreja de 1 Coríntios, à igreja de Gálatas, à igreja de Éfeso, de Filipe, Colosso, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. São as cartas que Paulo ele escreve, tá? Cada carta dessa daqui foi uma viagem que Paulo ele passou. Não tem como eu ler as cartas de Paulo sem ler o livro de Atos, do capítulo 13 ao capítulo número 28, porque é lá que está o conteúdo histórico para que eu entenda cada uma dessas igrejas. Quando Paulo foi, quando Paulo chegou, quando Paulo pregou e quando Paulo ele deixou alguém responsável em cada uma dessas igrejas. Bom seria se a gente tivesse tempo aqui para poder destrinchar cada uma dessas igrejas, mas, como eu disse, é apenas uma introdução ao Novo Testamento. Não tem como a gente falar sobre cada uma dessas igrejas aqui agora. Até porque eu tenho 14 minutos, mas dando uma ênfase muito maior, só para os irmãos terem uma percepção. A carta enviada à igreja de Corinto foram 4 cartas, tá? Seriam a primeira, segunda, terceira e quarta carta à igreja de Corinto, mas 2 dessas cartas se perderam. E aí só ficaram 2 cartas, primeira e segunda Coríntios. Só para os irmãos terem essa informação histórica desse grande livro, tá? E aí, falando sobre essas cartas de Paulo, finalizando, a gente tem um grande livro. Temos as epístolas, a epístola de Pedro, primeira e segunda Pedro, temos a carta
Epístola de Judas, tá? Não foi o Judas que traiu Jesus que escreveu. Os irmãos pensam que foi ele, mas como ele escreveria se ele estava morto? Não foi o mesmo Judas, tá? E aí a gente tem também o livro profético, que é o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação. Então, o Novo Testamento ele tem esse breve resumo dentro da sua introdução, a sua divisão, livro histórico, como nós frisamos, como nós falamos, as epístolas e as cartas que nós encontramos dentro dos evangelhos. Tá? 13 minutos, vou fazer um breve resumo aqui, um geralzão daquilo que nós falamos aqui dentro da Bíblia. Olha quanta coisa que nós aprendemos. Meu Deus. Um breve resumo rápido sobre a importância do livro do Novo Testamento, que nós estudamos e que nós aprendemos, tá? Falando sobre a importância desse grande livro. Tá? O estudo do Novo Testamento ele envolve aprender sobre os ensinamentos, falam da vida de Jesus como um todo. O objetivo dele é mostrar e revelar Cristo dentro da sua essência, mas apenas isso nós temos a distribuição do Novo Testamento, que ele é distribuído dentro dessa forma, é histórico, as epístolas e as profecias, tá? Livros históricos que nós temos aí são os evangelhos, que são livros históricos, temos os evangelhos que a gente tem sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e temos o suplementar, que é o Evangelho de João, e também temos o livro de Atos, que é um grande livro histórico. As cartas, que são as epístolas que nós temos, é chamado de epístola paulina, e as epístolas gerais. As epístolas paulinas são endereçadas à igreja, e as epístolas gerais são aos judeus e aos gentios como todo, né, que nós temos. E o livro profético que a gente tem, que é o livro de Apocalipse. Andando mais um pouco dentro daquilo que nós aprendemos, né, nós vemos os principais temas, né, do livro do Novo Testamento, que fala sobre a cristologia, a eclesiologia, a soteriologia e a escatologia. São os principais temas que aparecem no estudo do Novo Testamento: cristologia, a doutrina de Cristo; eclesiologia, a doutrina da igreja; soteriologia, que é a doutrina da salvação; e escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Tá? Aí tem a definição por geral, que nós falamos. Tá? Um ponto muito bacana que nós mensuramos foi sobre a cultura dos evangelhos que nós temos. E a gente tem uma cultura que é muito política, porque a gente tem um grupo político que se levantar, que estava bem implementado dentro daquela época, que era o grupo dos romanos. Roma teve um papel muito importante dentro desse cenário, acerca dos tributos que colocava, da segurança também, da expansão territorial e da comercialização como um todo. As 4 línguas que a gente vê dentro do Novo Testamento foi o latim, o grego, o hebraico e o aramaico. São as línguas que a gente consegue identificar dentro do Novo Testamento. Tá? A cultura dos evangelhos, como quando nós falamos, está muito atrelada a Roma dentro desse cenário. Os impostos que foram cobrados. E uma curiosidade que eu mensurei foi que a rede de estradas principais construída pelos romanos era de 800 mil quilômetros de estrada primárias e 38 mil de estradas secundárias. As estradas primárias são as estradas que ligavam diretamente até Roma. As secundárias, aí a gente tem aos arredores das cidades que foram conquistadas por Roma. Tá? E a gente tem as crenças que eram implementadas dentro dessa cultura. A cultura é monoteísta, é uma cultura pagã dentro da idolatria romana, e a gente vai ver dentro dessa cultura aquilo que era empregado. Tá? Aí, quando se fala de cultura, a gente tem as instituições, né, que é o Sinédrio, o Templo e as sinagogas. Eram as 3 principais instituições implementadas dentro do Novo Testamento, que a gente vai ver. Tá? O Sinédrio, que era o Concílio Supremo; as sinagogas, até falei do surgimento delas, que foram após o cativeiro, é onde o povo se encontrava; e o templo, que foi a figura máxima, aí também acabou se tornando um símbolo de idolatria para os judeus. Tá? As facções que haviam dentro do Novo Testamento, a gente teve os fariseus, tá? Os saduceus, os zelotes, os essênios, os herodianos, que eram grupos, eram as facções, né? As divisões que estavam implementadas e enraizadas.
tá? Os fariseus era aquele grupo político mais populoso, né? E mais influente da seita da época. Tanto que Paulo, com o apóstolo Paulo, fazia parte desse grupo. Paulo era um fariseu. Os fariseus eles tinham muito conhecimento da lei, porém eles tinham pouca aplicação da lei da sua vida. É o famoso, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Até fiz um paralelo, né? Será que nos nossos dias de hoje tem muitos grupos fariseus dentro das nossas igrejas que fazem isso? Eles eram muito legalistas, né? Acreditavam no mundo espiritual, ao contrário dos saduceus. Os saduceus eram um grupo mais, como é que eu posso dizer, mais seletistas, tá? Eles não criam e não acreditavam no mundo espiritual. Os fariseus já acreditavam, os saduceus não. Os saduceus eram um grupo mais aristocrático, né? Era um grupo mais seleto, a alta classe judaica e também alguns romanos faziam parte desse grupo, mas não sobreviveram e foram destruídos no ano 70 depois de Cristo. Os zelotes eram um grupo religioso com a intenção política de lutar, eram aquele grupo mais militante, né? Era o departamento militante. Brigava por uma causa, lutava por uma causa, era a resistência, né? E queriam resistir ao Império Romano. Para os zelotes, Jesus vinha como uma ovelha muda levada ao matador, era o cúmulo, porque eles queriam alguém que fosse institucionalista. Não tem alguns crentes que são institucionais, leva a bandeira, parte para cima, e o negócio é esse mesmo, a gente vai para cima mesmo. É um grupo militante dentro da igreja. Misericórdia. Esse grupo tem grupo que faz parte dentro da igreja que está incluso dentro desse contexto aí. Os essênios tinham o mesmo pensamento dos zelotes, mas tinham uma liberação ao domínio pagão, né? Era aquele grupo que era militante, porém tinha algumas práticas pagãs envolvidas, algumas práticas místicas envolvidas dentro do seu processo. E os herodianos, que eram os apoiadores de Herodes, tá? Herodes, por que eram apoiadores de Herodes? Herodes, quando ele vai descobrir que os magos eles estavam indo para celebrar um rei que não era ele, Herodes se sentiu ameaçado a ponto de mandar matar todos os primogênitos da época. Porque Herodes ele foi um tirano que se levantou dentro do período que Jesus nasceu e ele queria deixar a sua marca. Então ele vai muitas das construções que Herodes ele vai fazer, alguns acreditam que ele estava desafiando até o próprio Deus. Herodes ele vai receber o título de ser o rei dos judeus, vai ser nomeado por ser o rei dos judeus. Mas Herodes ele vai ser um rei impostado por título. Mas mal sabia ele que no período dele iria nascer o rei supremo, eita glória, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dentro desse conteúdo dos evangelhos, fiz um breve resumo aqui em 10 minutos sobre alguns conteúdos que nós falamos ao longo da nossa aula desse mês, que eu creio que foi muito enriquecedor, que vai dar uma visão muito mais ampla para os irmãos, quando os irmãos estiverem lendo aí o Novo Testamento. Os irmãos vão se tornar um apaixonado pelo Novo Testamento. Eu sou apaixonado pelo Antigo e pelo Novo, eu sou suspeito de falar. Mas o Novo Testamento e o Antigo Testamento são dois livros que eu amo muito o Antigo, porque ele reflete muito no Novo, e o Novo por descortinar o Antigo Testamento. Então, a nossa prova ela vai estar embasada dentro desse material que já está no nosso grupo. Vou colocar hoje esse material que é mais completo, para que vocês possam estar fazendo a prova amanhã. Para aqueles que entraram depois, a nossa prova ela vai ser aberta amanhã, às 10 horas da manhã, e vai se findar meio-dia. Meio-dia. Então, vai ter um link lá do Google Form, para que vocês possam estar fazendo a prova. São 10 questões, tá? São 10 questões, e a prova vai estar valendo 10. Tá? Vai estar valendo 10. Mas todas as questões estão embasadas dentro desse conteúdo que nós aplicamos ao longo desse mês. Tá bom? 4 minutos para nós encerrarmos a nossa aula. Ficou alguma dúvida? Queiram perguntar, queiram falar? Aproveitem. Amém? Que benção. Maravilha. A gente está projetando aí, assim como nós falamos na aula semana passada sobre o conteúdo
dos reis de Israel, que vai ser uma imersão que vai estar acontecendo na próxima semana, na semana que vem, vai ser uma aula online. E aí, se eles quiserem ter uma amplitude maior sobre os reis de Israel, né? Pegando ali o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e segunda Reis, até a separação das 12 tribos. As 10 tribos vão formar um grupo e 2 tribos vão formar um outro grupo. Então, semana que vem, anotem aí, vai ter uma imersão voltada especialmente sobre o Antigo Testamento, mas tendo uma ênfase muito maior sobre os reis de Israel, voltado mais dentro de um conteúdo histórico, que vai dar aí uma amplitude muito maior para vocês que são seminaristas a título de conhecimento histórico do Antigo Testamento. Vai descortinar. Depois dessa imersão, vocês vão se tornar apaixonados pelo Antigo Testamento. Bom, então quero agradecer a todos, que Deus abençoe a cada aluno que tem se empenhado, tem se dedicado a estar aqui 1 hora aprendendo, absorvendo conhecimento. Deus abençoe todos vocês amanhã na prova. Tá? A prova vai estar facinho, todos vão tirar 10, vão estar tirando 10, tá? Mas que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam ser aí, disseminadores de conhecimento. Essa é a grande importância de todo mundo que estuda teologia, que é de absorver conhecimento, de passar conhecimento. Quando a gente absorve e passa, nós aprendemos cada vez mais e abençoamos outras vidas a terem um conhecimento muito maior das Sagradas Escrituras. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos orar para nós terminarmos a nossa aula, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concede de aprendermos a Sua palavra. Amantíssimo Deus, Pai de poder e de vitória, somos gratos a Ti, Senhor. Estamos finalizando hoje, Senhor, mais um conteúdo, Senhor, falando sobre a introdução do Novo Testamento. Que o Senhor possa abençoar a cada aluno, Senhor, que tem pregado, tem dedicado seu tempo para poder estar aqui 1 hora aprendendo, Senhor. Aqueles que vão estar hoje ouvindo ainda Senhor, esta aula mais uma vez, que o Senhor possa abençoar. Deus, é o que eu te peço nessa hora. Então, Deus, agradecendo a Ti por tudo, abençoar cada aluno. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vocês, que vocês tenham uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau.